pessoal. Essa semana no Casão Pode Tudo, eu vou conversar com uma repórter jornalista, né? De futebol. Mas na realidade, ela começou diferente. Por que Capitão Nascimento, Lili? Ai, 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 prazer estar Prazer, muito aqui, obrigado. Casão. Eu que agradeço o convite. Nossa, quando você me contactou, eu falei, mentira. Liguei até pro meu pai na hora. Falei, você não sabe onde eu vou. Então, tô muito feliz. Obrigado pelo Eu que convite. agradeço. E, nossa, já direto assim, né? Sim. Ó, o Capitão Nascimento foi um apelido que o Marcelo Rezende me deu. Foi um apelido dele pra mim, quando eu estreiei com ele como estagiária em 2012 no Cidade Alerta. E aí eu segurava as dálias pra ele, as famosas dálias. Ele nunca gostou de TP, né, lá Uhum. na câmera. Então eu escrevia lá na cartolina tal e segurava as dálias. E no meu primeiro dia com ele no estúdio, eu fui corrigi-lo de uma informação lá de quantos passageiros passam pelo metrô de São Paulo por dia, que estava rolando greve de metrô na época. E aí entrou o intervalo do programa, aí eu falei assim, Marcelo. Aí ele que eu, Marcelo, aí eu falei, ai meu Deus, corrijo ou não corrijo? Será o fim da minha carreira que nem Ou começou vou pegar uma moral. ou o início? Falei, ai, vou fazer o certo. Falei, você errou o número. Aí ele, é o que o número? Eu falei, ah, é tal. Ele, tá bom. Daí quando voltou o programa, ele falou assim, ó, eu tava aqui falando, mas a minha estagiária... Antes ele perguntou meu nome, ainda no intervalo. Como é que é seu nome? Eu falei, meu Deus, ele não sabe meu nome. Mas tá bom. Falei, é Liliane. Ele, o sobrenome. Eu falei, Nascimento. Falei, tá bom. Aí quando voltou, ele falou, tava aqui e tal, dei informação errada. Mas a minha estagiária, que é a minha pessoa de confiança, a Liliane Capitão Nascimento, acho que ela é do BOP, hein? Ela me corrigiu. Aí ficou o Capitão Nascimento. Associou com o filme na época Sim. e associou que eu também sou de família de militares, então ficou o Capitão Nascimento. E essa passagem sua pelo jornalismo investigativo, policial, você se meteu em um monte de parada difícil, complicada. Conta um pouco desse momento aí. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória no jornalismo investigativo. Mais de 10 anos, né, contando estagiário e também como repórter já, produtora passei. Então foi algo muito legal na minha vida porque foi em 2011 que eu entrei na Record pra fazer jornalismo mesmo policial como estagiária. Trabalhei na escuta. A escuta que ficou um monte de Sim. pessoas sentadas lá, ligando para as delegacias, batalhões toda hora. Oi, eu sou a Liliane Nascimento aqui da Record, queria saber se tem alguma ocorrência em andamento. Então eu ligava para todos os batalhões, companhias, delegacias. E aí ia ligando, ligando. E fui pegando esse faro aí. Eu sempre gostei de coisas mais investigativas, né? Eu era muito fã de linha direta, Sim. então eu sempre curti essas Então você paradas. escolheu essa linha mesmo quando você se formou. É muito louco, porque eu entrei no jornalismo para ir pro esporte. Ah, Mas eu sempre gostei da parte investigativa. E aí, a oportunidade que surgiu, primeiro, foi em 2010, para estagiar na comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Fiquei um ano lá como estagiária. E aí, em 2011, já surgiu a Record. Então, assim, nessa minha trajetória inicial, eu não tive oportunidade no esporte. sim. As portas se abriram no E jornalismo você gostou. investigativo. E você curtiu, tava legal. Demais, nossa, mas demais, assim, eu vestia a camisa, sabe? Era uma coisa, e cada caso que eu pegava pra fazer, eu queria investigar junto, ajudava a polícia. Muitas vezes chegava antes da polícia nos locais do Você crime. não ficou com medo em algum momento de ficar marcada por bandidos, por traficante? Eles marcarem, pô, aquela repórter lá, é ela que traz os caras, ou ela que liga pros caras, ela tá sempre aqui e tal. Você não teve esse medo em nenhum momento? Assim, eu tinha receio de ficar marcada, eu era marcada, assim, porque quando eu fazia operações policiais junto com a polícia em comunidades, então quando os criminosos eram presos ali, né, no flagrante, com droga, arma. Aí os familiares estavam perto, então falava meu nome. Ah, você que gosta de expor, não sei o quê. Então eu ficava meio assim. E teve uma situação também que acompanhei a polícia numa operação e eles prenderam um estuprador procurado. E aí chegou lá na delegacia, eu tava frente a frente com ele, ali no banner da polícia. E quando eu fui falar com ele, aí ele falou que eu era a próxima. Ah, é? É. Caramba. Aí aquilo me deu raiva. Raiva, assim. Eu queria voar no pescoço dele. Aí depois os policiais tiveram uma conversinha com ele. Mas assim, ele teve a audácia, assim, de falar isso. Mas eu, sei lá, eu acho que eu tentei sempre me blindar.
sabe? Tipo, tô fazendo meu trabalho, tô fazendo meu trabalho direitinho e tentei não deixar isso se tornar uma preocupação muito grande. Mas eu tinha receio, sim, de algumas coisas, de estar marcada. Em qual momento você pulou pro esporte? Aí veio mesmo a oportunidade do esporte. Ai, inacreditável, assim, Casão, porque sempre foi meu sonho, eu sempre acompanhei, eu amo futebol, tá no meu sangue, na minha raiz, da minha família. Mas não tão cedo na verdade, pra se ter uma ideia, quando eu entrei e quis fazer jornalismo esportivo lá em 2009, quando eu entrei na faculdade, aí fui pro investigativo, então eu não abri mão de um sonho, mas eu não acreditava. Porque eu achei que eu tava muito marcada, Capitão Nascimento, Você já Cidade estava Alerta. muito dentro Muito, do muito. investigativo, né? E muitas pessoas do meio falavam pra mim: ah, você sabe que já era, né? Aí eu tava não me conformando, mas tudo bem. Aí a Record pegou, comprou os direitos do Paulistão em 2022. Final de 2021, né, quando a Record acertou, eu olhei aquilo e falei: peraí, é minha chance. É na emissora que eu trabalho, Sim. vou pedir uma chance. Então fui na sala de cada chefe lá. Ai, mas a gente não pode perder no Cidade Alerta. Ai, mas você é a cara do Cidade Alerta. Ai, mas não, mas você já tá marcado. Eu falei: gente, me dá uma oportunidade. Eu falei: uma. Por favor. Às vezes a gente só precisa de uma oportunidade. Ai, não sei o que, era sempre uma desculpa assim, mas não pra me prejudicar, mas porque Claro, eles curtiam o meu porque trabalho. exatamente. E aí eu fui muito insistente. Acho que eu fui até chata. Perdão aí, tá? Pra quem eu fui chata. E eles decidiram me dar a oportunidade. Então o vice-presidente, Antônio Guerreiro, falou: fala pra ela fazer um material lá, gravar uma matéria pra gente ver. Aí gravei no dia que eu fui fazer uma operação policial. Então tirei o colete, a prova de balas, parei na Federação Paulista de Futebol, gravei minha passagem, contando como ia funcionar o Paulistão, quantos times, blá 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 blá. Escrevi o texto, no caminho pra operação foi em Diadema esse dia, a operação policial. Mandei o texto pro editor, aí ficaram um tempo, deixaram meio de stand-by, depois editaram, o vice-presidente assistiu, falou: beleza, ela vai ter uma chance. Aí cobri o Paulistão pela Record, em 2022. Fiz as transmissões, e aí eles também me colocaram no estúdio para apresentar o programa, e que era o Fred Ring que estava Sim. apresentando na época, e tinha o Miller comentando, enfim. E aí fiquei esses 3 meses lá, amei, assim, foram 3 meses de um sonho na minha vida. E aí acabou o Paulistão, aí a Record tirou da grade o esporte. E eu voltei pro investigativo. Ali eu senti o baque. Nossa, Aí você, ali aí você percebeu o que você queria de verdade. eu Que é percebi que era aquilo que eu o queria, esporte. o esporte. Só que aí o que eu tinha na minha cabeça? Pô, só fiquei 3 meses. Ninguém me viu, ninguém me assistiu. E aí eu ligava para umas pessoas, não tinha retorno. Então aquilo começou eu falei: não acredito. Falei: bom, vou voltar, vou fazer o que eu gosto, que eu amo, que é o investigativo, e Deus vai saber o que fazer da minha vida. E aí surgiu o convite da ESPN. Então é muito louco, porque quando você pensa que ninguém tá te observando, Sim. porque até hoje eu tenho essa sensação de que às vezes eu não tenho a dimensão assim de que, caramba, eu tô num grande canal, tô cobrindo um grande clube. Você me mandou mensagem. Que eu queria falar com você. É, tipo isso. Então eu falei, ele sabe que, tipo, eu existo. Eu tenho isso, Lili, eu sabe? sei que todas as pessoas da ESPN existem em muitos outros canais, porque eu acompanho, principalmente a ESPN, porque eu gosto do jornalismo esportivo da ESPN, eu acompanho bastante. Inclusive, eu já fiz com a Mari Pereira aqui. Sim, sim, eu vi esses dias que ela postou. Então, aí me deu essa sensação de que, eu não sei, é uma coisa que eu carrego comigo, assim, que pra mim, aí aos poucos eu vou tendo a dimensão. Por exemplo, você me mandou mensagem, me convidou e eu estou aqui, caramba, tipo, de verdade mesmo. E aí, quando a ESPN me fez o convite, eu falei: não acredito. Falei: a ESPN? Falei, era a última, assim, que eu imaginava vir alguma coisa, né? E aí eu achei legal porque eu larguei tudo. A Record. Eu saí da Record com uma. No dia que eu anunciei que eu ia sair, a Record botou uma proposta na mesa irrecusável pra eu ficar, financeiramente falando. E aí eu falei: não é o dinheiro. Eu tenho que ir, é meu caminho. E eles entenderam, eu saí, deixei as portas abertas e fui pra ESPN, que eu agradeço demais, assim, sabe, pela oportunidade que Que eu eles me comecei lá deram. também.
O Paulo. Ah, começou lá. Comecei na ESPN como comentarista, em 96. E eu acho interessante o quê? O Paulo Copos, que é o meu gestor, ele também arriscou. Porque eu tinha mais de 10 anos de investigativo e 3 meses no esporte. Então eu tava indo para uma vaga para cobrir somente o Corinthians. Podia dar errado, mas ele apostou em mim. Mas acho que é por isso que você foi contratada não só pelo talento jornalístico, porque você já estava numa situação de investigação, no meio de crimes e tudo mais. Aí você assim, pô, a Lili tem que cobrir o Corinthians. Ai, até hoje, né? Eles falam isso. Falam, olha, o Cidade Alerta não saiu de você. Eu falei, realmente não saiu. E lá, como Porque tá, Lili? Fala pra mim, assim, o Corinthians. O que você vê? tomar O que uma você aguinha antes. viu? O que tá acontecendo? O que aconteceu, né? Não precisa ser lá atrás, não. Da época do Duílio eu sei. Eu quero Sim. esse ano pra cá, assim, começo do ano. Nossa, esse ano, assim, pra mim, eu tenho a sensação de que já tem uns 3 anos que tá durando esse ano. Né? Esses 6 meses aí de 2024. Porque as coisas. Ano passado eu tinha uma impressão de uma pequena melhora, sabe? Em alguns sentidos, vir uma pessoa nova, trazer novas ideias, reconhecendo o momento do clube. Agora não, é uma cascata de coisas assim, de uma vez. Então, um dia eu tô no CT, aí no outro dia eu tô no CT e tem invasão, no outro dia eu tenho que ir pra delegacia acompanhar depoimento. Então é tanta coisa de uma vez só que parece que tá durando uma eternidade. Mas a gente sabe de todos os problemas que o Corinthians tem há muitos anos, né? Sim. E que carrega também da antiga gestão, da renovação e transparência, a dívida, né, na casa de 2 bi. Só que essa gestão está conseguindo trazer novos problemas. Então, isso que me deixa um pouco impressionada, porque eu achei que não pudesse enxergar novos problemas, que ali já era assim, ufa, chega, vamos manter daqui e tentar baixar, mas não, é um problema atrás do outro, a dívida vai aumentando, é, a gente não tem muito canal, um canal aberto, porque existe uma assessoria para isso. Uhum. Mas o Augusto Mello ele é bem distante da imprensa, né? Eu falo isso, eu tô lá todos os dias, enfim. E no ano passado, na campanha dele, a gente conversou bastante. Ele falou que ia, né, abrir mais pra imprensa, abrir o CT, contato. É muito difícil falar com ele. E o Então, ambiente, assim, lá no futebol, que se cobre tudo, né? uhum, Então os caras estão treinando, o time tá muito mal. sim. Na minha opinião, é um time muito fraco, na minha visão. Eu comecei a assistir jogos do Corinthians em 1970. Primeira vez que eu fui no estádio, meu pai me levou para ver Corinthians e Ponte Preta. Sim. Foi o primeiro jogo do Corinthians depois da Copa de 70, que ia voltar o Rivelino e o Ado. Então meu pai me levou para ver o Corinthians e os tricampeões e tal. Daquela data para frente, na minha visão, para mim, esse é o pior time que eu vejo no Corinthians. Você diz dessa temporada, Esse aqui é esse de de 2024. 2024. É, porque eu fui caindo, né? 2019, 2020, 21, Sim. 22, né? Aí chegou até 2024, que é o pior time. Como que esses caras estão lidando com o clube, um vulcão entrando em erupção e eles no olho do furacão? São dois, né, acidentes Sim. naturais Aham, diferentes, sim. né? É, porque se você for olhar também, Casão, perdeu as referências, né? Os caras que davam a cara a tapa mesmo em momentos ruins. Então, aí você tira caras experientes como o Renato Augusto, aí sai Juliano, sai o Gil, o próprio Cássio. A Então, saída do como foi a Cássio. saída do Cássio? Fala, Ah, conta pra mim. eu acho que ainda tem muita coisa para ser esclarecida com a saída do Cássio, porque eu não vejo o Cássio ídolo do tamanho que é, gigante do tamanho que é, simplesmente abandonando o barco. A gente que tá. Uma coisa eu posso afirmar, assim, eu tô de perto ali, tenho contato com alguns jogadores, viajo para ver os jogos, falta de entrega eu não vejo. Isso desde a temporada passada. Então não vejo uma falta de entrega. Eles têm, tanto que muitos jogos você fala assim, é impossível que o Corinthians vai reverter. Reverte o placar naquele gol chorado, sofrido. Mas os caras estão se entregando. Essa questão do Cássio, bem no início da gestão do Augusto Melo, eu lembro que no jogo contra o Ituano, né, foi mais uma derrota ali pro Corinthians e todas as vezes em momentos ruins o Cássio que aparece para falar. O Cássio que aparecia para falar. Tudo bem, Augusto acabou de chegar, depois vem o Fabinho Soldado. Eu achei que o Cássio foi muito exposto. Isso eu sei que incomodou ele. Isso eu sei que incomodou.
Conversei com pessoas próximas a ele que falaram que o Cássio estava incomodado de toda vez ele tá lá pra tomar a pedrada, entendeu? Não ter ninguém pra dar um respaldo, alguém da diretoria. E aí, nesse dia do jogo contra o Ituano, que ele fez um primeiro desabafo, falando sobre. Ah, a gente não pode ter um volante jogando como zagueiro, que foi o Raniel improvisado ali naquela posição. Precisa de reforços, tal. Então ele sempre foi muito sincerão. Não tem mais essa pessoa lá no Corinthians. Não tem. E aí eu fiz a última entrevista dele, né, de campo, que foi lá em Buenos Aires depois. Então, só para perguntar uma coisa sobre essa entrevista, porque eu estava assistindo e é o seguinte, o Corinthians que escolhe os jogadores, não é? Sim. São dois. São dois. Dois. E estavam escolhidos o Paulinho e o Yuri Alberto, Sim. não foi? E aí o Yuri não quis dar entrevista, Não né? quis. Ele negou, assim, claramente. Já aconteceu outras vezes também. Porque ele não estava jogando bem, né? Isso. E aí foi o Cássio. E essa foi a última entrevista do Cássio. Foi a última. Era a transmissão tanto do SBT quanto da ESPN. Então o Cássio apareceu pra falar, o André Galvão fez uma pergunta e depois eu fiz a última pergunta pra ele. E aí eu percebi ele muito emocionado, assim, sabe? Quando a pessoa tá chorando praticamente ali, né? E eu olhei pra cara dele e falei: posso começar? Porque ali eu vi um ser humano abalado. E aí eu, na minha carreira, assim, eu sempre aprendi a respeitar o ser humano acima de tudo. Né? Acima até mesmo da profissão. E aí ele respirou, não, pode. Aí quando eu faço a pergunta, né, mais uma derrota, a gente sabe que teve um gol ali que era defensável, Sim. mas assim, talvez não foi esse gol o resultado, e tem sido assim, e você tá recebendo muitas críticas. Aí ele desabafou, que se fosse a hora dele ir embora, então era melhor ele sair, que pra ele tava muito pesado, emocionalmente falando também, as cobranças, que se o Corinthians não fazia gol, a culpa era dele. Internamente também? Ou só imprensa e torcida cobrando o Cássio? Estou falando internamente, o ambiente interno também já estava olhando o Cássio meio assim, pô, tá falando demais, ou colocando, tirando o corpo fora e jogando a bomba só para ele mesmo? É assim, ó, a questão de pressão por falhas e tal, mais externo, mais torcida. O que tava pesando lá dentro, que eu sei, foram as declarações dele, principalmente naquele jogo contra o Ituano, quando ele pede reforços, Contratação, isso. e Então que o ali, volante não pode jogar de zagueiro. exatamente. Então ali ele expõe que, peraí, vamos lá, presidente, diretor de futebol na época era o Rubão, tem que dar um jeito nisso aqui. Não tá certo. Então, essas falas incomodaram a diretoria, sim. E o treinador? A diretoria se sentiu incomodada. Aí, na época, que era o Mano. Ah, era humano ainda. Era o Mano Menezes, naquela época. Depois o Antônio. Agora vem a questão do Antônio. Quando o Cássio dá essa entrevista dele lá em Buenos Aires, quando ele terminou de falar, eu pensei, falei, isso aqui, falei, olha que peso que tem essa entrevista. É o Cássio expondo que, assim, não dá mais, né? E aí, o que eu apurei de dentro do Corinthians e percebi também no dia a dia é que talvez faltou um pouco mais de respaldo, tá? De dentro para fora, para ele ali dentro. Tanto da diretoria, comissão técnica, ninguém tirou ele para ir pro banco à força. Houve uma conversa. Sim. E aí entraram em comum acordo de que não, tudo bem, vou pro banco. Mas será que era o banco que ele precisava naquele momento? Será que ele não precisava de um algo a mais? Ou de alguém tomar a frente e falar assim, bom, é o seguinte, agora vocês querem cobrar, vocês cobrem a diretoria. Vocês cobrem os dirigentes. Então deixaram ele como escudo. Ele ficou como escudo. Então foi acumulando. É uma relação que foi se desgastando. Então, aos poucos, o Corinthians foi perdendo o Cássio. Então, tem uma coisa que eu acho, tá? De fora. Que também eu acredito que possa ter incomodado o Cássio, ter colocado a decisão na cabeça dele. Eu acho que o Antônio Oliveira não fez nada pro Cássio ficar. Eu tenho essa impressão também. Entendeu? E eu acho que o Cássio falou, pô, o treinador não fez nada para eu ficar, o que eu vou ficar fazendo aqui? Sim. Você acha que ali foi a gota d'água, por exemplo, quando ele sentiu, pô... Porque eu acompanho as reportagens, teve uma reunião, todo mundo com o treinador, aí eu vejo entrevista do Antônio Oliveira, já descartando o Cássio, já colocando de lado. Assim, faltou respaldo da comissão técnica. O Cássio não é um atleta comum. É um grande ídolo que você está lidando. Ele é
É um cara que tem uma história gigantesca no Corinthians. Então, as tratativas acho que poderiam ter sido diferentes com ele. Não tô falando aqui pra você ficar bajulando a pessoa, implorando pra ficar, porque nem era isso. Ele mesmo afirma que naquela declaração ele não tinha proposta do Cruzeiro ainda. Outros clubes sondaram, tá, mas não tinha nada em definitivo. Ele só estava cansado. Tanto que ele fez aquele desabafo, ele saiu muito leve. Ele falou que tirou um peso dele. Aí jogou o peso na diretoria, que não soube lidar com a situação e perdeu o cara. Então eu encaro, assim, nitidamente, porque hoje você fala, o Augusto, o Fabinho, ah não, o Cássio quis sair, nada poderia ser feito. Não, pra mim o Corinthians perdeu o Cássio. Pra mim essa é a frase. Não, ele não quis sair, vocês perderam ele. E muito se apegando no Carlos Miguel. Sim. E aí perderam o Carlos Miguel E também. perderam o Carlos Miguel Qual é também. essa história Impressionante. real, assim? O Duílio fez um acordo para diminuir a multa do cara no contrato. É É. só isso mesmo? O que a gente sabe de apuração e que acompanhava da antiga gestão é que é o seguinte: até então, chegar em abril desse ano, maio desse ano, você imaginar o Corinthians sem Cássio e sem Carlos Miguel? Ou com Cássio assinando com o Cruzeiro era uma coisa assim, inimaginável. Ninguém pensava, não tinha nem. Inimaginável. Não minimizando a culpa da antiga gestão, né? Porque a multa diminuiu drasticamente para 4 de euros. Mas o que eu apurei é que o agente dele, o empresário dele, o Gilmar Veloz, ele na hora de renovar lá o contrato, falou: bom, não é nem cogitado hoje do Carlos Miguel ser titular. Então, eu gostaria de diminuir a multa para não dificultar a venda dele para um outro clube. Porque se ele ficar encostado aqui de novo, encostado entre aspas, na reserva, sem espaço, porque vocês têm o Cássio, até porque o Cássio e Romero salvaram o Corinthians do rebaixamento Sim. ano passado, então eu não quero dificultar. Aí o Duílio aceitou e baixou drasticamente a multa. Isso. Então isso é complicado, baixou demais. Eu acho muito estranho essa mudança de 50, né? De 50 para Pra 4. Então, é muita coisa. É. Cara, quer baixar É muita coisa. a multa? Vem para 15, vem para 20. 20. 4 é muito estranho. Então, eu quero falar com você sobre algumas coisas. Assim. Vamos lá. A saída da Bet. O Corinthians perdeu o principal patrocinador por questão de confiança, né? Qual era o termo mesmo ali? É a cláusula, é a cláusula que não precisava nem ser comprovado ali. Ai, tem o nome, agora esqueci o nome também. da cláusula. Mas é de anticorrupção? Eu não lembro, mas é uma cláusula que não precisa nem ser comprovado. Mas se a empresa sentir o seu nome manchado por isso... Colocado Isso. Publicamente ruim, né? Isso, aí teria o direito de sair. Como foi esse processo todo? Você que acompanhou lá? Olha, essa história, assim, é tanto que ainda tá nas páginas policiais, né? Inclusive, nos próximos dias, o diretor administrativo, o Marcelo Mariano Marcelinho, será ouvido pelo delegado que investiga o caso. E depois dele, Augusto Melo também será ouvido na delegacia. Então a polícia está angariando mais elementos, né? Tá com o celular do Cassundé apreendido ainda. E aí eles serão ouvidos posteriormente. Mas essa história pega muito porque foi o grande golaço da gestão Augusto Melo, esse patrocínio. Sim. Quando você olha um patrocínio de, no total, 370 milhões, é muita coisa. Então, aí vem o Rubão, depois que sai, depois que ele é afastado do cargo dele, ele vem falar sobre essa questão de ter o intermediário e não ter. Então, naquele churrasco na casa do Rubão, em Peruíbe, não tem intermediário, ótimo. E depois surge o intermediário. Aí começa tudo isso, começa uma investigação. Muitas coisas também estão sendo vazadas, né, nessa gestão. Muitas. Muitas informações internas, né? Muitas que ajudam, algumas que atrapalham, e a gente sabe como é que funciona. E aí a polícia entra no caso. Inclusive, eu dei em primeira mão essa informação. Tava no dia da transmissão, acho que foi Corinthians e Argentinos Júniors mesmo, pela Sul-Americana, na Neoquímica Arena. E aí eu recebi uma informação de uma fonte da polícia e falou assim, ó, instauramos um inquérito. Vamos investigar a Vaidbet e Corinthians intermediário. Então ali eu falei, agora o negócio vai tomar um rumo. É bom pro Corinthians, pra esclarecer. Se não tem ninguém lá dentro envolvido, ótimo que esclareça. Aí acontece que surge o intermediário, que é o Cassundé. A empresa que ele já tinha, que é a rede social mídia, não tinha o KNAI para operar situações assim.
Aí depois de receber a primeira parcela de assinar, aí muda o KNAI. Aí você vai no local onde é lá, é um endereço, mas não funciona nada naquele endereço. Aí vem o Juca Kfouri com essa bomba da empresa laranja, da New Way. Eu fui lá para Peruíbe, nos endereços que estavam constados lá da New Way, tanto da moça lá, da Edna, que mora, a gente viu, né, acompanhando as reportagens, uma casinha bem simples, tal, ficou super assustada. Fui no endereço da Paulista, que na verdade é um coworking, e lá eles confirmam que ninguém dessa New Way esteve lá em nenhum momento. E depois no outro endereço lá, se não me engano, foi Vila Olímpia, na Vila Olímpia, é um prédio que também não existe. O prédio existe, mas não existe o escritório ali. Aí hoje a polícia afirma que a Neoway é uma empresa laranja. Então, assim, faz É uma parte fraude, de. É né? uma fraude. Então, assim, isso aí já está confirmado. Agora é saber por que, que o Cassundé passou o dinheiro para lá. Ele deu uma explicação na delegacia, né? De que foi por conta de serviços de telemedicina que ele contratou e que ele caiu num golpe de mais de 1 milhão. E ele preferiu não procurar a polícia. Não quis ir atrás de 1 milhão de reais. Eu, por muito menos, iria, porque a gente sabe a nossa realidade. E além disso, as mensagens, que seriam as provas também, para agora ele ir atrás desse 1 milhão, as mensagens foram apagadas, porque ele apaga em 24 horas no celular. Mas a polícia consegue recuperar. E o celular tá com a perícia. E se as mensagens existiram, elas serão recuperadas. E a polícia já tá rastreando o caminho do dinheiro. Porque entrou na Neoway, saiu e foi para onde? Então, assim, tudo isso está sendo investigado. Agora, imagina você tem uma empresa, você fecha com um clube, e a sua empresa, toda vez que é citada na televisão, é ligada a um crime. É ligado à corrupção, é ligado a uma fraude. Então, a Vaidbet usou essa cláusula e saiu. O que foi um tremendo golpe, assim, pro Corinthians, porque se perdeu uma grande patrocinadora. E hoje o Corinthians não pode perder mais nada financeiramente falando. Sim, claro. E tá perdendo, né? Que Tá perdendo. Tem que pagar o Mano, tem que pagar Antônio Oliveira. 15 milhões aí. Então, 15 milhões. fora o Matias Rojas, 40 milhões. agora o Mosquito, que Tem você a vai questão falar do daqui a pouco, que é a Mosquito. notícia da Félix hora. Torres. Félix Torres. E direito de imagem de todos os outros jogadores, enfim. Então tem muita coisa ali para ser paga. Aí você perde um grande patrocínio como esse. Então é claro que a Vaidbet usou a cláusula e foi embora. Mas usou o nome do Corinthians. Paciência. A polícia tem uma direção, porque as últimas coisas que eu vi, o Corinthians é vítima, a Beth é vítima, né? Então, mas tem os culpados nesse meio, né? É só o Cassundé? Ele fez tudo sozinho? Toda a trama foi ele que fez? Se teve uma trama, vamos esperar as mensagens. Qual é a direção que a polícia está tendo nesse momento, Lili? Por enquanto, Cassundé, depois Marcelinho, Augusto Melo, todos que serão ouvidos ali como testemunhas no andar deste inquérito. O que a polícia hoje confirma é que a Neoway é uma empresa laranja. Então, ali é uma empresa usada para crime, para desvio de dinheiro. Para fraude. Isso é fato. Só que, assim, igual eu falei, a polícia vai pegar o caminho do dinheiro das transferências e vai chegar. Isso é questão de tempo. O que acontece é que o depoimento do Cassundé reforçou muito o que o Rubão falou. Porque o Cassundé ainda disse em depoimento que nunca pediu comissão. Então ele foi no chat GPT. Eu honestamente, vou fazer 34 anos. Eu nunca mexi nesse chat GPT aí. Fui até pesquisar, assim, porque eu não conheço muito bem. Mas ele pesquisou no chat GPT, empresas de aposta, e pegou, ligou. E segundo ele, a empresa falou, tá bom, passo pro responsável. Aí ele falou com o Sérgio Moura, que era superintendente de marketing, que falou, não, passo pro Marcelinho. Aí o Marcelinho fez. Ele falou que em nenhum momento o Cassundé pediu comissão. Só que aí o Corinthians ofereceu para ele 7%, 25 milhões do montante. Então, assim, tudo isso tá no inquérito policial, porque talvez o Corinthians errou em oferecer a comissão, ofereceria algo menor, para sobrar mais pro clube, certo? Sim. Você Mas ultimamente, não essa gestão, mas as outras também fazem tudo
e atrapalham o clube. Eles fazem tudo para perder dinheiro. Sim. Né? O Duílio vendeu 6, 7 garotos a preço de nada, alguns foram dados, né? E contrata jogadores com alto salário, né? É tudo ao contrário. Eu acho muito esquisito isso, sabe, Lili? Um pessoal que se diz corintiano trabalhar dessa maneira. A gente tem que saber de onde vem, quem que tá intermediando isso, né? Então eles têm muitos contatos ali com empresários, o empresário vai lá e oferece o atleta, quer dizer, tem um estudo sobre o atleta, tem um estudo sobre economicamente vai valer a pena, a gente tem tantos, será que vale a pena vender tantos garotos para pegar um? Sim. Você vê, o Corinthians entrega, o Duílio entrega a gestão dele com o Rojas, com uma dívida de 5 milhões, então assim, pô, já é uma dívida de 5 milhões. Tudo bem, pro futebol não parece ser um montante, mas vamos olhar pro Corinthians, pra situação. Então, quer dizer, o Augusto Melo já assume com uma dívida de 5 milhões para pagar pro Rojas. E aí, segundo a antiga gestão, tava tudo alinhado com comissões da Brax, das placas de publicidade, para um tanto e tal. Aí o Augusto assume e fala assim, não, peraí, mas eu quero fazer do meu jeito, eu não quero fechar com essa empresa por tanto e não sei o quê. Então vai lá e renegocia com o Rojas, aí de 5 vira 8. Aí eles vão lá e colocam na cláusula que, não, tudo bem, se a gente atrasar a próxima parcela, você pode sair de forma unilateral e receber tudo. E aí eles vão lá e atrasam. Por quê? Porque o dinheiro para pagar o Rojas, eles usaram para pagar o Antônio Oliveira, para tirar ele do Cuiabá. E agora vão ter que pagar para ele, né? Os 2 milhões. Porque foi demitido. Então você vê que é uma série de coisas que vem da antiga gestão, que atravessa essa gestão também, e eu não consigo enxergar um caminho. Eu não consigo, honestamente, assim, é até assustador você olhar e você pensar, agora fechou com a Liga. 150 de adiantamento / empréstimo, né? Porque pode virar um empréstimo se o Corinthians não permanecer na Série A. Então pode ser grave. Nossa, 150 é bastante dinheiro, mas só o tanto que a gente tá falando que o Corinthians tá devendo aqui. Sim, tem que ver como vai usar o dinheiro, né? Sim, como vai usar. Então, realmente eu acho que, como a Ernst Young já tinha falado de trazer um CEO, eu acho que é pro CEO olhar no panorama geral e pensar, meu Deus, vamos começar por aqui e ir aos poucos, porque sabe o tamanho do problema que vai encarar. E eu não vejo uma solução a curto prazo. O Rosala, se eu não me engano, quando ele assumiu, né, agora o ex-diretor financeiro, ele falou, se eu não me engano, no mínimo uns 4 anos, 3 a 4 anos, né? Sim. Para as coisas começarem a acertar. Então, honestamente, Casão, eu não vejo. E como você sente o time hoje? Porque o time do Corinthians está em penúltimo lugar, Sim. só ganhou um jogo, e só ganhou um jogo do último colocado, né, que é o Fluminense. Sim. Não ganhou de ninguém pra cima. Como você sente o ambiente ali dos jogadores? Porque assim, eu olho pro jogo, por exemplo, contra o Palmeiras. O Corinthians não jogou nada, ninguém faz nada, não acontece nada, sabe? E é dominado por qualquer time, sofreu contra o Cuiabá, perdeu, o goleiro pegou um pênalti, né, o Donelli. Enfim, como que você sente ali? Apesar que hoje em dia vocês não têm tanto contato assim, né? Sim. Antigamente o repórter ficava no campo, sabia tudo que estava acontecendo. Mas qual é a sensação que você tem do time? Hoje em dia a assessoria blinda demais, né? Então o contato que a gente tem é nessas viagens. Que eu costumo fazer bastante viagens com o Corinthians, então às vezes se hospeda no mesmo hotel, conversa ali no hall, enfim, comissão técnica, jogadores. Falando hoje, eu enxergo uma situação muito preocupante com a queda do Antônio, porque quando estava o Mano Menezes, no final ali do comando dele, o que eu conversava com alguns jogadores é que ninguém estava mais alinhado com o treinador. Assim, ninguém compraria a briga dele, sabe? O Mano. Ah, não odeio, mas também não compra a briga. Mano, né? Isso, o Mano Menezes. Entra o Antônio Oliveira, ele tinha um ambiente muito bom. Pelo menos com a maioria dos atletas. E aí você olha a performance de alguns individualmente falando. Principalmente do Yuri Alberto. Sim. Ele foi outro com o Antônio Oliveira. Sim. Agora sai o Antônio Oliveira. O próximo que assumir, como é que fica o clima com esses jogadores, de vestir a camisa? Porque eles enxergam num cenário ali, eu vejo as falas distintas, tá? Por exemplo, perdemos líderes. Não tem. Hoje o líder em campo é o Ranielli, que acabou de chegar. Já tá carregando... 6 meses de Corinthians. Então, assim, é dele. As entrevistas dele, ele é um pouco mais realista, ele é mais pé no chão, ele é um cara bem consciente. Não tá bom.
precisamos melhorar. Então você sente, e ao mesmo tempo você sente um... Não que ele esteja assustado, mas que, caramba, é tudo isso mesmo, não esperava ser tudo isso. Os jovens é aquele discurso mais... O próprio Donelli, né? Apesar de ele de ter uma experiência em seleções, de base e tal. Nasceu lá no Corinthians e tal. Mas ele mesmo é aquele discurso, né? Depois do jogo contra o Palmeiras, eu falei: vocês estão fechados com a comissão técnica, com o Antônio Oliveira? Porque ele tá balançando no cargo, isso um dia antes da demissão. Perguntei na Zona Mista. Ele: sim, a gente tá fechado com ele e tal, gostamos do trabalho dele, a gente tá trabalhando bem, uma hora o resultado vai sair. O próprio Yuri Alberto estava fechado com ele até então. Aí o Léo Maná, na entrevista, também fala: vamos sair dessa situação sem sofrer. Então você percebe que vem alguns discursos mais ensaiados. Mas sim, zero culpabilidade pra eles, né? Porque você, depois de um clássico na situação que tá, você jogar 2 garotos pra falar... Foi muito feio. E ninguém... Mas então, os jogadores não podem tomar a frente nessa escolha pra ir falar? Por exemplo, é absurdo perder do Palmeiras e 2 garotos na zona mista. Cara, tinha que ter ido o Ranieri, mais um cara, o Yuri Alberto, alguém que esteja lá mais tempo. Essa ordem vem de quem? É a diretoria que escolhe o cara? O Yuri Alberto, eu gosto dele, é uma pessoa, assim, muito do bem, trata a gente muito bem, mas ele é meio difícil pra entrevistas. Até mesmo em jogo que ele faz gol, ele não aparece na zona mista. Então ele tem receio, assim, e dificilmente ele aparece. Então ali... Eu sabia que ele não iria aparecer. Os assessores, eles conversam com os jogadores pra ver quem topa ir pra zona mista. Então não é um negócio assim: ó, Casão, você vai falar, você vai falar. Não é: você pode falar? Ah, e você? Então é assim. E aí quando você dá abertura pra falar ou não, aí você pega numa situação complicada como essa, quem que é o líder hoje? Tirando o Ranieri, que saiu sentindo incômodo muscular, nem sei se será dúvida pro próximo jogo ou não. Quem que é ali que ia tomar a frente? Eu não sei, assim, de cabeça. Não tem. Não tem. Não. Aí você poderia até pensar, o Fagner, né? O Fagner que tá no departamento médico. Mas o Fagner nunca teve esse papel de liderança frente às câmeras. Nunca. Nunca não teve. é a dele. Não é. Então, assim, o Corinthians não tem. E nas últimas coletivas, o Antônio Oliveira deu muito a entender isso. Várias indiretas. De que não tem uma liderança. O Fagner faz falta, não só em campo, mas também para ter um líder, para ter alguém, para ter uma referência. Hoje o Corinthians não tem uma referência. Sim, o Corinthians montou um time de jogadores que não conhecem a história do Corinthians, que não vivem a história do Corinthians. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. O Antônio Oliveira saiu. Quais são os nomes? Hoje, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Véspera, amanhã vai entrar essa conversa. Eu ouvi falar de Ramon Dias. Tá, Ramon Dias aceitou, mas o Corinthians não respondeu ainda. Qual a direção que é Ramon Dias mesmo? Tem outro cara? Qual a situação do Carille nessa história? Até ontem, a realidade, entre aspas, era o Carille. A prioridade do Corinthians sempre foi o Carille. O Augusto Melo enxerga que ele, por já ter passado pelo Corinthians, vai entender melhor a situação imediata, né? O Corinthians não tem tempo a perder. Tem que chegar alguém, nenhum milagreiro. Antônio Oliveira falou: não sou nenhum milagreiro, realmente não existe. Mas alguém para chegar a entender a situação. Então o nome era o Carille. Aí quais eram os empecilhos? A multa que o Corinthians teria que pagar para o Santos é de 2 milhões. Se for enxergar, não é uma multa assim tão grande, né? Se você esquecer as outras dívidas que o clube tem. 2 milhões. O jurídico estava tentando entender se sobraria para o Corinthians pagar alguma parte da multa com o VAR em Nagasaki. Com o Japão. Porque até então esse BO é do Carille e do Santos, né? Se condenados ali, eles pagariam. Então o Corinthians estava tentando entender e queria muito. O Augusto Melo tem uma excelente relação com o presidente Marcelo Teixeira. Então ele jamais iria atravessar. O staff do Carille, o que eu apurei, é que assim, se o presidente Marcelo Teixeira e o Augusto Melo entrassem em comum acordo, o Carille iria. Ele toparia ir. Então, o Augusto iria conversar com o Marcelo Teixeira. A última apuração que eu fiz é que essa conversa oficialmente ainda não aconteceu e que o Carille, diante de todas essas informações, boatos também de que ele viria para o Corinthians, teria pedido para permanecer, então, no Santos, por conta da janela de transferências, reforços que vão chegar ao projeto que foi apresentado para ele. Qual que era o segundo nome na lista? Ramon Dias. Era o nome por quê? Tá desempregado, ele é um treinador que quer continuar no Brasil, ele pegou uma situação bem complicada no passado com o Vasco,
Então seria um cara para tentar dar um jeito na situação. O que acontece com ele? O Corinthians está conversando, as conversas estão avançando, então é um nome aí que muito Forte. provavelmente forte. É um nome forte. A única coisa que precisa ser resolvida agora é que ele tem esse problema com o Vasco da questão da rescisão contratual. O Vasco falou que ele pediu demissão no vestiário e ele falou que o Vasco demitiu ele pelas redes sociais. Então tá esse imbróglio, porque na cláusula contratual entre ele e o Vasco, quem pedisse a rescisão de forma unilateral teria que pagar o valor pro outro. Então eles estão nessa briga aí. Aí o Corinthians precisa resolver se não vai sobrar alguma coisa pra ele, né? Pro Corinthians ter que pagar pro Vasco alguma coisa. Se não é um técnico caro. Tem questão de luvas, enfim, tudo que envolve. Não vai chegar por R$0. Mas ele tá sem clube, então seria um caminho mais fácil. Mas, por exemplo, tem outra linha. Por exemplo, o Carille desistiu, não quer ir e tal, quer ficar no projeto. Ramon Dias tem esse enrolo com o Vasco. E tem outro nome forte nessa história? O nome que muito circulou aí, mas até onde eu apurei, ele não tá na lista de prioridades do presidente Augusto Melo. E acredito que se estiver, com todo respeito ao profissional, o torcedor vai pegar no pé do Zanardi. Porque teve aquela questão. Sim, aquela questão dele no Paulista. Então, mas que ele não teve culpa nenhuma. Não, ele não. Mas o Corinthians procurou por ele e o Corinthians, depois que procurou e fez a proposta, descobriu que ele não poderia assumir. Ele chegou aí no clube mesmo? Ele chegou a fazer uma visita no clube. Ele fez uma visita no clube, ele até agradeceu depois a oportunidade de mercado, do Corinthians ter enxergado ele. A gente sabe que ele tem uma relação bem próxima com o Augusto, mas ele não podia assumir, né? Foi uma falha, assim. Absurda, falta de conhecimento enorme. Absurda. Eu lembro que lá na ESPN, quando saiu a notícia, o Rafael Prats, lá nosso comentarista, me mandou. Gente, o regulamento da Federação Paulista de Futebol não permite. Aí a gente veio, como assim? E realmente não permitia. Então o Corinthians descobriu depois, aí esfriou o negócio e foi pro Antônio Oliveira. Então, assim, ele não é uma lista de prioridade. Mas tem um treinador que o Corinthians gostaria de contar muito, que é o Anselmi, que tá no Cruz Azul do México, que treinou o Independente Del Valle. Só que a multa dele pra sair de lá é mais de R$50 milhões. Entendi. Então é algo inimaginável. Mas tem esse nome assim no fundo do túnel. Tem esse nome. E um nome que agrada muito ao Augusto Melo e muitos torcedores também é o Cuca. Sim. E eu conversei no início da temporada, eu lembro, se eu não me engano, foi nesse jogo contra o Ituano, conversando ali informalmente com o presidente Augusto Melo, ainda no começo ele falava com a gente. E tava nessa do Mano cair. E aí eu falei, e nomes, tal. E fui falando um por um. E perguntei do Cuca. E o Cuca? Ele falou, tecnicamente, eu gostaria muito de ter ele no Corinthians. Porque acho que ele pode agregar muito dentro de campo. Ele falou, mas eu não sei se eu compraria essa briga. Por conta de tudo que aconteceu. Teve essa questão dele tá no Atlético. Então, agora o pacote do Cuca é maior, né? Porque... O cara saiu do Atlético, tá todo mundo criticando ele lá no Paraná. Sim. Jogadores, presidente, torcida. Eu tava no jogo, né? Você tava lá, jogo. É verdade. Tava lá. Foi Corinthians, ele saiu no Corinthians. Eu tava esperando a coletiva do Antônio Oliveira, eu vi uma barulheira assim, eu fui olhar os torcedores invadindo a zona mista, os torcedores do Furacão, querendo cobrar os jogadores e o próprio Cuca. E aí, de repente, lá começou a pingar que o Cuca tinha falado no vestiário pros jogadores que não queriam ir embora. Será? Aí o pessoal da ESPN, o Luciano Borges, nosso colega, falou diretamente com ele falou que era fake news. Ele só falou que ele iria embora. Aí no outro dia, na reunião, ele realmente saiu. Então é um nome que está no mercado, é um nome que agrada ao Augusto Melo, mas que, pelo menos na conversa que eu tive com ele no início da temporada, ele disse que não compraria essa briga. Porque por conta de tudo que aconteceu, pela história do Corinthians, tudo bem, a condenação foi anulada, né? Foi a anulação da condenação. Mas ele é um nome que interessa, mas eu não acredito que ele compraria essa briga no momento que o Corinthians precisa de calmaria. Sim. Né? Você trazer mais barulho. Esse Gustavo Mosquito agora, que tá pedindo rescisão de contrato porque não recebe. Não recebe o quê? Fala pra mim. Porque o Corinthians não paga ninguém praticamente. Quais são as dívidas do Corinthians com o Mosquito? O Casão, tô me sentindo até mal, que eu não venho com uma notícia boa aqui, né? mas vamos lá, mas tá tudo certo. A gente sabe que o Corinthians está devendo direito de imagens para os jogadores, né? Questão de FGTS também. Você sabe quantos meses?
até então 2 meses. Por quê? O Corinthians tinha usado uma parcela do Moscardo, o Augusto Melo usou, para quitar o que estava devendo desde o início da temporada para os jogadores. Então eles já estavam com o direito de imagem atrasado, ele pagou. Né? Tinha o FGTS também, pagou com atraso, e aí é uma nova parcela fora direitos de imagem. Então, o que eu consegui conversar com pessoas ali do Corinthians ligadas ao atleta também, é que ele vai usar uma cláusula, está usando uma cláusula pedindo a rescisão contratual, porque está em atraso. Direito de imagem teria pelo menos 1 mês de FGTS também atrasado. Então, é mais ou menos o modus operandi que o Rojas fez. Sim. Né? De sair, porque existe isso na cláusula. E aí, é isso que a gente temia, eu falo entre os setoristas, que a gente chegou a perguntar para Augusto Melo, com a saída do Rojas, se ele temia que isso iria acontecer com os outros atletas. Ele falou que estava conversando com o restante do elenco, que já falou que ia colocar tudo em dia. Aí agora vem essa notícia do Mosquito, que o Mosquito, se for lembrar, entrou no derby contra Sim. o Palmeiras. É claro que agora fica nessa expectativa de um novo treinador, mas é um jogador importante para um elenco que é muito enxuto. Então você tem que ter ele como opção. Sim. E agora o Corinthians vai tentar conversar, tá tentando conversar, porque o novo diretor financeiro que chegou, o Pedro Silveira, ele falou que o dinheiro, 150 milhões de adiantamento / empréstimo da LFU, ele disse que serão usados esses 150 milhões primeiro para quitar a dívida com os jogadores. Então o Corinthians está tentando usar isso para segurar. Porque o Mosquito ele renovou quando estava se recuperando de lesão, ainda com o Duílio. Sim, sim. Na gestão do Duílio. Então ele ainda tem contrato, se não me engano, até 2027. Você acha que tem mais jogadores com esse mesmo problema, que podem fazer a mesma coisa? Eu acho que pelo atual cenário, eu também não posso falar a questão de empresários ou não, mas de ver o rumo que o Corinthians está tomando, a situação que está na tabela, todas as questões externas. Então eu acho que o Rojas foi só o primeiro. Agora vem o Mosquito. Então pode acontecer com outros atletas sim. Se sentirem incomodados, a situação já não tá boa no clube e ainda não recebe o salário em dia, o direito de imagem em dia, então você abre precedentes para os outros atletas. Claro. Então é bom que a diretoria abra o olho e use o dinheiro para quitar, porque o que o Corinthians não pode agora é perder jogador, tem que chegar a gente, né? Perder de graça. Hein? Perder de graça. Então assim, tem que chegar a gente. Aí estão tentando resolver essa questão do Mosquito. E contratações? O time do Corinthians é ruim. Está em penúltimo lugar no campeonato. Né? Tem uma dívida gigantesca. Tudo bem, vai chegar um treinador, eu fui jogador, chega um treinador, os jogadores todos se empolgam, né? Aquele Sim. que não joga fica com expectativa de jogar, aquele que está jogando precisa correr para permanecer como titular, Sim. mas o time é fraco. Tem nomes de contratações lá de jogadores, assim, posições de nomes? Você tem alguma coisa? A gente lembra que foi na semana passada, né, que o Augusto Melo falou em 4 reforços titulares. De peso. 4 para chegar, 4 para jogar. Aí você entende. Titulares e de peso. Eu até perguntei na coletiva seguinte pro Antônio Oliveira e ele desconversou e falou, aí seguiu naquela frase de que não viria Paquetá, tipo assim, não se empolguem, né? Ele abaixou um pouquinho a poeira. O Corinthians tem 4 nomes aí. Um deles é do Hugo, o Hugo que já foi anunciado. Sim. E até então eu quero saber como é que vai ficar agora, quando um novo treinador for anunciado. Porque com o Antônio Oliveira, o Hugo era banco. O Donelli ia seguir titular. Então, assim, o Corinthians trouxe o Hugo, mas o Donelli titular. Então, essa era a visão do Antônio Oliveira. Não sei o próximo treinador que vai fazer quando chegar, né? Mas eu, por merecimento, acho que o Donelli tinha que seguir. Além dele, o Corinthians está de olho em um lateral esquerdo, que é o Christian Borja, um colombiano. O Christian Borja que joga no futebol português. Então, tá em negociação. Ele já foi seleção, né? Não foi convocado aí para a Copa América, mas já foi seleção. O lateral esquerdo seria muito bem-vindo. Só tem o Hugo, Matheus Bidu. Né? O Bidu entra uma... E o Palácios eles contrataram machucado. Palácios nem joga mais esse ano. Porque ele vai começar a recuperar de novembro para dezembro. Entendi. Então, nem joga mais essa temporada. E aí também um volante, que seria o Charles, que joga no futebol dinamarquês. Inclusive o André Cury, que é o empresário dele, o agente dele. Então, e também tem mais uma posição que o Corinthians queria pegar, que era mais um meia. Então tava de olho no Alexandre, se não me engano, do Atlético Paranaense. Sim. Que é banco lá. Alex Santana, que é banco. Mas é um jogador de potencial.
E aí, tanto o Atlético Paranaense quanto o Corinthians enxergam que seria boa essa mudança para ele. Então, tudo questão de valores, eles estão tentando ajustar. Desses nomes que eu te passei, qual que é o de peso titular para chegar jogando? Nenhum. Nem, todos eles disputam posição. Então, Antônio Oliveira tinha razão nas Sim, entrevistas dele. exatamente. Não tem jogador de peso, não tem Não jogador tem. que chega para ser titular. Pode chegar, vai ser titular porque chegou. Sim. Mas não porque fez coisas para ser titular. Então o Corinthians está num caminho bem. E se você olhar, Casão, várias posições ali, eu acho que se o Corinthians pudesse reforçar em todas, seria excelente. Né? Excelente, mas não vai. Pelo menos 4 jogadores vão chegar. Agora, assim, a posição de volante só tem o Ranieri. O Fausto Vera vai pro Galo. O Paulinho saiu. O Maicon não joga mais essa temporada. O Moscardo agora foi de vez lá pro PSG. Então, assim, não tem. Aí o Breno Bidon pra próxima rodada, pro jogo contra o Vitória, tá suspenso, não pode jogar. Então, assim, até então a gente falava, né? O Antônio Oliveira só vai ter o Rian, que o último jogo fez em março, o menino da base. Só vai ter ele pra entrar, porque o Ranieri sentiu desconforto no derby e seria dúvida. Então, assim, não tem jogador. Aí a opção deles é trazer o Charles, né? O Charles já passou pelo Internacional, passou Sim, pelo eu só lembro Sport. dele. E... Mas assim, eu também não sei, não vejo um jogador que chegue com status de Deixa titular. eu te fazer uma pergunta. Assim, você contrata um jogador, o jogador passa por exame médico, certo? E hoje em dia, pô, é ressonância magnética, você vê o corpo do cara inteirinho. Como que o Palácios passou e fez contrato com o Corinthians com problema de cartilagem? O que, que você sabe? Quem assumiu? Quem deu aval para ser contratado? Teve. O médico falou que poderia contratar, nem perguntaram para o médico. O que aconteceu? O papel do Cifute é indicar o cara, ok. Aí o Cifute não tem nada a ver se o cara chegar machucado ou não, o departamento médico. Se a gente for lembrar bem do início da temporada, o Fábio Novi, ele saiu. Sim. Então a doutora Ana Carolina Corte agora assumiu, inclusive foi a entrevista dela que levantou no dia do jogo. Foi jogo contra quem? Contra o Internacional. Eu tava lá nesse jogo, contra o Internacional lá em Florianópolis, quando o Corinthians soltou a nota lá, falando sobre a situação do Palácios, a nova cirurgia, a entrevista dela. E ela fala que ele já chegou com problema de cartilagem. Essa frase aí pegou demais. Por quê? Porque tem que fazer a ressonância magnética, e não foi feita a ressonância magnética. Então, se for pra ser assim, tem muito ex-jogador que pode entrar em campo. Sim. Eu vi jogador já falando, "Ei, se for para se não passar no tiver a exame, ressonância magnética, me dá o uniforme que eu entro pra jogar." Então, é difícil apontar agora o que eles apontem lá de quem foi o erro. Mas ele chegou com um problema de cartilagem que piorou quando ele passa pela primeira artroscopia. Ele volta aos treinos. Ele tem uma piora e tem que passar por uma segunda cirurgia que agora vai tirar ele de vez. Quer dizer, E o que o incomodou o salário jogador. dele é alto, né? O salário dele é alto. Ele chegou como contratação de peso pra ser titular. Porque era da seleção, né? A lateral esquerda era dele. Tanto que o jogo que ele machucou, que foi contra o São Bernardo, o pouco tempo que ele entrou, tudo bem. A gente vai falar, mas é pouco tempo. Porque o Rojas, no primeiro jogo dele, com a camisa do Corinthians, 5. quem não se animou com Sim. aquele cara em campo, tá vivendo errado. Ele gastou tudo ali. Tudo. E tinha o Roger Guedes na época, né? Então, assim, o Palácios mostrou que ele tem habilidade. Mas aí, se o cara já vem machucado, então, assim, vai pagar um ano, o cara. E pra ele se recuperar, como é que fica o psicológico do atleta? Que a gente fala muito assim, em cifras, o clube vai perder. Mas também e o ser humano, né? O atleta, assim, cara, eu vou ficar um ano fora. Eu não sei, tipo, você deve saber muito bem explicar Já como é fiquei que várias fica a vezes. cabeça. Mas Você assim, não tá sabe de o que eu acho desânimo, dessa sei questão? É lá. o seguinte, o Corinthians, cara, tinha que sair todo mundo lá de dentro. Sim. Porque você não pode contratar um jogador com essa contusão, você não pode diminuir a multa de um jogador. Quer dizer, o Corinthians faz tudo ao contrário, gasta dinheiro sem, por falta de planejamento, por falta de conhecimento, talvez, né, nessa direção. Eu queria te perguntar uma coisa, agora Sim. de outro assunto completamente diferente. Você é uma mulher de personalidade, né? Como foi a sua entrada no jornalismo, tanto no investigativo como no esportivo, que é um meio machista, que é um meio que é difícil da mulher ser respeitada, apesar que tem várias hoje que eu adoro, tanto comentarista, narradora, repórter, produtora, cinegrafista, tem muitas, mas você teve essa dificuldade, você teve que peitar alguém, você teve que se impor em alguma situação, não precisa falar nomes não, mas em alguma situação? Ah, Casão, ó, desde que eu entrei, e o jornalismo investigativo, principalmente no esporte também, mas eu sempre convivi só com homens.
Então, assim, equipes, delegacia, batalhão, sempre, sempre, sempre com homens. Eu, particularmente falando assim, eu nunca tive nenhum problema pra dizer grave, vamos dizer assim. Ah, óbvio que você chega num lugar, você sente que te olham diferente, ou já te olham tipo, nossa, e tal, e não sei o quê. Ou você ouve aquela piadinha, ah, bom dia a todos e tal. Ah, agora o dia tá maravilhoso. Sim. Sabe? Essas coisas assim que a mulherada vai ouvindo no dia a dia que eu, particularmente, não me atinge, tá? Não me atinge. Eu costumo manter uma postura. Quando eu chego nos lugares, eu gosto de olhar no olho da pessoa. No olho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Liliane Nascimento. Vou me apresentando, então, pra já tentar cortar qualquer tipo de liberdade ou piadinha sem graça. Mas, assim, obviamente, a mulher, eu sinto que ela. Eu sinto não, é uma realidade. Ela tem que se entregar o Dobro. dobro ou o triplo para ser respeitada mais que o homem no ambiente assim. E do futebol, eu também ainda, e graças a Deus, tomara que não tenha nenhum problema assim de machismo, algo De assédio. escancarado, de assédio principalmente. Espero não ter, ainda não tive, por onde eu passei, senti que eu fui respeitada, sabe? Então, eu, por exemplo, tenho convívio ali no Corinthians com todas as pessoas, a começar ali pelo porteiro. Hoje estava lá no CT, paro, converso, tudo bem, ah, e a bebê, vem quando e tal. Então nunca me senti desrespeitada. Mas já vi colegas serem desrespeitadas, sei que existe, é uma realidade que eu não sei quando vai acabar ou se vai acabar. Eu vejo muito nas redes sociais também, né? Muitos comentaristas expondo opiniões, aí você vê os comentários lá, vai lavar roupa, As vai não sei o narradoras, quê. principalmente, né? Pô, as narradoras Demais. são massacradas, né? Uhum. Eu acho que repórter o pessoal já tá mais acostumado, né? Porque eu Sim. lembro no início, eu fazia jogos, cara, os caras ficavam ofendendo as repórteres ali, que estavam ali no campo para fazer Sim. cobertura, eles ficavam, o público, né, o torcedor, ficava xingando. Hoje eu acho que repórter já tem uma certa, já ocupou um espaço. As narradoras estão sofrendo muito. Narradoras. Narradoras estão sofrendo. É, repórter eu sinto assim que ocupou um espaço, porque todos os estádios que eu estou passando, né, acompanhando o Corinthians dentro e fora. Ano passado fiz jogos do Flamengo também, fiz jogos do Palmeiras, São Paulo, enfim. Nunca ouvi assim, que houve uma piada que antigamente, Pô, era frequentando estádio, você couro. ouvia. Era couro. É, ou quando as moças ou animadoras de torcida iam lá pro campo, nossa, era cada baixaria que você ouvia, então isso eu não ouço mais, mas aí vai mudando o foco. Realmente, as Sim. narradoras estão sofrendo e muitas colegas comentaristas que eu vejo que fazem o recorte da TV e colocam lá, na hora que você vai abrir os comentários, tem muito comentário machista. Nelly, quando vem, Nenê? Olha, a previsão é dia 2 de setembro. Eu já tenho um menino de 3 anos, né? Sim. Então, eu serei mãe de segunda viagem. Agora é uma menina, Liz. A previsão é 2 de setembro. Mas sim, eu vou tentar parto normal de novo. Ai, filha, me ajuda, por favor. Mas você vai continuar trabalhando até quanto tempo, Ah, assim? eu quero. Assim, eu sou muito workaholic, né? Eu adoro trabalhar. E o pessoal lá na ESPN tenta me segurar. Eu viajei até semana passada. Agora eles falaram, chega. Eu falei, não, tá bom. Eu pretendo ir, eu queria deixar rolar. Mas eles querem me afastar uns 15 dias antes. Eles queriam mais. Aí eu falei com o meu médico, não, se você estiver bem assim, 15 dias antes dá. Então aí eu pretendo. Aí o pessoal fica postando lá se eu vou entrar em trabalho de parto na Neoquímica Arena. Ele já pensou de imagina, Entrevistando, fazendo uma pergunta na entrevistando. coletiva. Então, pelos meus cálculos, o meu último jogo seria pra fechar com chave de ouro o jogo da volta aí da Sul-Americana, né? O jogo da Entendi. ida é fora, eu não vou poder fazer. O da volta seria 14 de agosto. Então, gostaria muito de fazer, né? Tomara que dê certo. Não, vai dar certo, sim. Ai, Eli, tomara. obrigado. Fiquei muito feliz de conversar com você. Ah, esqueci. Eu ia falar, nossa, mas já Esqueci. acabou. Não, não, esqueci uma coisa. Esqueci uma coisa. Eu tenho um quadro aqui, que é o Virando o Jogo. Ai, meu Deus. Então eu viro o jogo para você. Você pode fazer a pergunta que você quiser, as perguntas que você quiser para mim. Você vai fazer, vai ser entrevistador agora. Ai, agora eu vou voltar Joguei a pro meu bola, lugar. joguei a bola para Ufa! você. Ó, a bola aqui, ó. Jogou a É, bola aqui. Então tá, mas quantas eu tenho direito? Aquela? Não, fica à vontade. Tá, então vamos lá. A primeira delas. Qual que é de 0 a 10 a sua expectativa nessa temporada com o Corinthians? Questão de fundo da tabela ou pelo menos metade da tabela.
Não, nesse momento a minha expectativa é fundo da tabela. É fugir do rebaixamento raspando como foi o ano passado. Mais difícil que o ano passado, tá? Porque eu achava que o time do ano passado era melhor que esse. Então, o que eu vejo hoje não dá para criar uma expectativa a mais do que isso, para mim, na minha visão. A gente vem acompanhando nos últimos anos aí toda a situação do Corinthians, as últimas gestões, né, que foram bem complicadas. Essa gestão agora do Augusto Melo te surpreende negativamente? Você sabia que não seria fácil, mas está sendo pior do que você pensava? Sim, ó, é assim, eu tô decepcionado. Eu esperava uma coisa diferente, né? Mas ainda entendo que são 6 meses, né? O que me passa é que eles não têm experiência nenhuma, que eles não tinham conhecimento nenhum, eles não tinham a mínima ideia do que era ser presidente e ser diretor do Corinthians, assim, agora. Essa que me passa. Mas eu tenho raiva da gestão anterior, que é da do William Monteiro Alves. Eu tenho raiva, porque ali eu acho que começou a destruição. Foi ali, nos 3 anos do Duílio, para mim foi ladeira abaixo, politicamente, moralmente. O Corinthians ficou com fama de caloteiro naquela gestão. Foi aquela gestão que distribuiu a garotada, toda a garotada talentosa, promissora, saiu a preço de banana, uns foram de graça, sabe? Contratou jogadores com um preço altíssimo, sabe? Para mim, a gestão do Duílio foi a pior que eu vi na minha vida no Corinthians. Essa daqui eu tô, por enquanto, muito decepcionado, começando a desconfiar, sabe? E com coisas muito suspeitas. É assim que eu tô. Assim, eu comecei a ficar com o pé atrás, já faz um tempo, né? Você enxerga uma luz no fim do túnel? A curto prazo, não. Para mim, tinha que pagar a conta. Eu sou da linha do seguinte: vai entrar esse dinheiro da Liga? Ok. Vai arrumar um patrocinador enorme? Beleza. Vai entrar dinheiro de outras coisas? Beleza. Começa a pagar a conta, reforça o time simplesmente para não cair e começa a pagar a conta. Começa a fazer o trabalho que o Flamengo fez lá atrás, com Bandeira de Melo. Parou de contratar, fez um time que jogou, sei lá, 3, 4 campeonatos ali, raspando a zona de rebaixamento, e hoje é um time rico, tem um time fortíssimo, é campeão toda hora e não tem problema nenhum de dívida. Então eu acho que o Corinthians deveria imitar esse tipo de política. Agora uma última e não menos importante. Como foi para você entrevistar uma jornalista investigativa que está há quase 2 anos no esporte e cobrindo o Corinthians? Qual nota você daria? Qual feedback? Qual conselho você daria? Porque eu tô num mundo Não, novo. eu acho você ótima, por isso que eu quis conversar com você. Eu vejo você com personalidade, as suas entradas, o modo que você entrevista. Para mim foi muito legal conversar com você, porque eu escolhi mesmo, eu queria falar sobre Corinthians, e quando eu pensei, eu falei, eu quero falar com a Lili, porque eu vejo ela todo dia falando do Corinthians, eu vejo ela lá, eu vejo ela no jogo, sabe? Então, eu sou fã do seu trabalho. Então eu fiz questão de querer conversar com você, porque eu queria ouvir as suas opiniões e os seus conhecimentos ali internos do Corinthians. Para mim foi uma honra, eu adorei conversar com você. A honra é toda minha. Obrigada. E agora você vai ganhar um presente Opa! inédito. Você é a primeira a ganhar um presente, porque esse livro vai ser lançado só dia 18 de Olha! julho agora, aqui na Livraria da Vila. Quinta-feira é hoje, né? Nós estamos gravando quarta, mas o programa está entrando hoje. Eu estou ali na feira da Feira Literária 451 ali no Pacaembu, vou participar de um debate por causa desse livro aqui. Então esse Uau. livro é seu, Ai, é uma obrigada. reedição do meu primeiro livro, Casagrande e Seus Demônios, que ele saiu em 2014, né? Então eu conto a história da minha infância, minha adolescência, como eu voltei a jogar futebol, mas mais baseado em cima do meu problema com droga, internação, recuperação. Então, 10 anos depois, eu e Gilvan Ribeiro, jornalista, resolvemos reeditar o livro com 10 capítulos atualizados, porque agora eu estou muito melhor do que eu estava em 2014. E eu quero que as pessoas saibam que eu estou muito melhor, porque quanto mais as pessoas me verem melhor, muita gente aí corre atrás também para se tratar e querer se recuperar. Inspiração para muitos, né? Você é uma grande inspiração. É o que eu tento ser, principalmente jogo aberto mesmo, não tenho problema nenhum. E Tá esse certo. livro é seu. Muito obrigada. É a Nossa, tô primeira. muito feliz. A Aí, primeira galeria. valor, Tá hein? vendo? Tô valorizada. É, isso Como daí. dizia o Marcelo Rezende, põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer. Tá aqui, ó. Obrigada, Casão. Eu que Obrigada agradeço. pelo papo. Foi demais. Muito obrigado.
Aí, pessoal, eu e a Lili Nascimento conversando sobre Corinthians, sobre a vida, sobre investigação, sobre tudo, né? Porque ela é uma repórter de primeira linha. Muito obrigado, Lili. Obrigada, valeu.